Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Eu quero agradecer a todos aqueles que já são nossos assinantes, que já participam, que nos seguem no canal, nas nossas mídias sociais, onde também tem acesso a tudo aquilo que é publicado aqui no canal através das mídias. Estou aqui falando da nossa página no Facebook, do nosso canalzinho no Instagram e por aí adiante. Então, a todos vocês que já são inscritos e nos seguem, o nosso muito obrigado. Se você está assistindo a este canal pela primeira vez, eu queria me apresentar. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado, trabalho em Portugal com assuntos relacionados à imigração, principalmente focado no mercado brasileiro, porque também sou original do Brasil. Mas isto não impede que eu não possa atender e que eu não atenda a cidadãos de outras nacionalidades. Perfeito? Então, se você está assistindo o canal pela primeira vez, não deixe de fazer o quê? De se inscrever em nosso canal, de dar o like aos nossos vídeos, de compartilhar estes vídeos e de compartilhar os materiais que nós já temos publicados no canal. Por quê? Porque pode ser do interesse de alguma pessoa do seu círculo de amizades ou então do círculo de amizades do seu amigo. Portanto, se você compartilha, o seu amigo compartilha e os vídeos vão chegando cada vez mais adiante. E neste sentido pode que alcance alguém que tenha interesse no assunto. Mesmo que você, que está assistindo pela primeira vez, não seja o principal interessado no canal. Compartilhar, distribuir, divulgar é a maneira mais inteligente e mais eficiente de fazer com que o conhecimento chegue ao seu destino. E é isso que nós pretendemos com o nosso canal. Nós focamos nos assuntos da imigração para Portugal. Portanto, todos aqueles que têm algum projeto, algum sonho, e como dizia Walt Disney, quem sonha pode realizar, portanto, quem tem este sonho pode realizá-lo. Resta saber como realizar. Resta saber como proceder, como fazer o passo a passo de um projeto de imigração de maneira legal, de uma maneira que não vai resultar em problemas no decorrer do processo, no decorrer do tempo, ou ainda que traga consequências futuras que são indesejadas. Portanto, este é o foco, este é o trabalho que nós procuramos desenvolver aqui, visando auxiliar de forma gratuita, porque você está assistindo o canal, você pagou para entrar no canal? Para assistir o canal? Não, portanto, ele é de graça. Então aqui nós colocamos informações que são gratuitas. Nós não cobramos por esta informação. Perfeito? Agora, evidentemente que se você quer fazer um processo, se você quer contratar algum serviço, isto é outra história, isto é outra coisa. Entra em contato e a gente vê o que pode ser feito pelo seu caso. Mas, de maneira geral, nós não cobramos absolutamente nada pelas informações que aqui estão colocadas. Dito isto, eu quero então hoje falar falar mais uma vez sobre manifestação de interesse. O que é uma manifestação de interesse? É uma alternativa ou é uma cilada? Eu diria, com todas as garantias, de que a manifestação de interesse é uma alternativa. E por que é que eu digo isto? Porque é uma possibilidade de você chegar ao continente europeu, chegar a Portugal mais especificamente, porque nem todos os países do continente europeu têm esta facilidade, ou seja, tem esta alternativa para você, chegando, poder se regularizar no país. E desta forma, no final do curso do tempo, você ainda poder estar sujeito a pedir uma nacionalidade portuguesa. Veja que maravilha! Você veio a Portugal como turista, encontrou aqui uma oportunidade de trabalho, resolveu ficar, fez seus documentos básicos, e aí você entra com a manifestação de interesse. Veja quanto Portugal é bonzinho para você. Então, fez a manifestação de interesse, você segue a vida,
você vai ser chamado, você vai se apresentar ao órgão português, que é o responsável. No momento ainda é o CEF, não sei o futuro, o tempo é que dirá. Você faz todo o procedimento, você apresenta todos os pré-requisitos. E dali a 5 anos, depois de você receber o seu primeiro título de residência, você ainda tem a chance de conseguir o quê? A nacionalidade portuguesa, tira um passaporte português. Percebam como é o Estado, como isto funciona e como isto é favorável a você, não é? Pois então. Mas aí eu perguntei lá na minha capinha, é uma alternativa ou é uma cilada? Eu diria que é uma alternativa prevista na lei portuguesa. Por quê? Se você for fazer a coisa mesmo correta, você inicia todo o processo com um visto consular. Através de um visto consular, você já vem para Portugal, vai chegar lá no aeroporto, na tão temida imigração, vai se apresentar e vai apresentar seu passaporte com visto. Isso significa que você já tem uma autorização do Estado português para entrar em Portugal, para entrar no território português. Porque até ali você ainda está fora. Você só vai conseguir entrar depois de receber o carimbo no passaporte e eles abrirem a portinha e você passar para trás da guarita. Aí você está em Portugal. Até aí você está em território estrangeiro. Pois bem, conseguiu passar. Qual o fundamento? Não sei. Agora, se você vier com visto, você vem ou para estudar, ou para trabalhar, ou para investir, né, empresário, ou você vai aqui viver de rendas, ou você é um religioso e tem a possibilidade, né? Ou você vem como trabalhador subordinado, né? Você pode vir também como empresário, abrir a sua própria empresa aqui, o seu negócio. Não é? Existem várias situações. Eu venho para estudar, seja no nível secundário ou no superior, mas você entra em Portugal com um visto. Em torno de 120 dias depois da entrada, você vai aonde? Você vai ao CEF fazer o quê? Buscar o seu título de residência. E a partir daquele momento começa a correr o prazo para você chegar à sua nacionalidade. Veja que maravilha. Eu estou falando aí num processo de 180 dias. Pois bem, mas e a manifestação de interesse, doutor? Bom, a manifestação de interesse é um outro caso. A manifestação de interesse é: você entra em Portugal, seja lá qual for o motivo, turista ou não turista, entrou. E aí você vai fazer o quê? Ou abre uma atividade ou vai trabalhar como empregado subordinado, né? Contrato de trabalho. Uma vez que tem isto, lógico, feitos lá o NIF, NICE, essas coisas todas, você vai então procurar o CEF fazer a sua manifestação. Daí você espera um ano e meio, em média, para ser recebida a sua manifestação. Daí você recebe um e-mail do CEF que vai dizer o seguinte: o senhor tem a sua manifestação. Aceita? Agora o senhor tem que fazer o quê? Um agendamento para comparecimento ao CEF para então obter o seu título de residência. Neste meio de tempo, você tem que trabalhar. Neste meio de tempo, você tem que honrar com os seus compromissos perante a autoridade tributária, com relação ao IRS, com relação à segurança social, enfim, tudo. Você tem que estar em dia durante todo este tempo, para que no dia em que você for à entrevista, você poder apresentar a certidão de não dívidas das finanças, que é a autoridade tributária aduaneira, a certidão de não dívidas para com a segurança social, ou seja, você tem que estar em dia, porque se faltar uma das duas, seu pedido de manifestação de interesse será indeferido. Portanto, você perdeu todo aquele tempo lá atrás, porque você não cumpriu com as regras, não cumpriu com as exigências. Isto entre outras coisinhas, não é? Bom, essa seria a diferença entre quem vem com visto e quem vem com manifestação. Agora que vem a cerejinha do bolo. Por isso eu sempre digo para você, assista o vídeo até o final. Complete todo o conhecimento para você poder conter, para você poder assimilar aquilo que é o objetivo do vídeo, que é o objeto, passar uma informação sobre um determinado assunto. Às vezes o assunto está lá no final, não está aqui no começo. Tá? Então, cuidado.
Assista até o final para não perder nada. E assim você conseguir o máximo de conhecimento possível sobre este assunto. Pois bem, vamos voltar. O que acontece? Eu vou agora falar daquela turma. Eu digo turma porque não são casos isolados. São muitos os que na ânsia de obter esta situação toda que nós passamos antes, resolvida, e às vezes até sob promessa de resolver de maneira rápida e eficiente, acabam caindo numa cilada. Por que eu digo que é uma cilada? Eu digo que é uma cilada porque, com todo o respeito que merecem os meus colegas advogados e os meus colegas assessores, que eu os respeito porque fazem um serviço sem a menor sombra de dúvida e, na grande maioria dos casos, resolvem isso de maneira, diria até profissional, porque fazem aquilo que assumem, se responsabilizam, abraçam o cliente e levam ele do sonho à realidade. Mas, tanto quanto no meio jurídico, quanto no meio dos assessores, que são os, digamos assim, aqueles que pegam o cliente no colo e levam ele até o final, mas que não são do ramo jurídico, muitas destas pessoas, como eu já disse, fazem a coisa certa. Eu admiro o trabalho que fazem. São corretos. Auxiliar, prestar informação, dar orientação, isto não é uma coisa que é competência exclusiva de advogado. O assessor que tenha conhecimento e seja de boa índole, o faz e o faz com méritos. Porque resolve, sim, o problema do seu cliente. Agora, existem aqueles que estão com segundas intenções. E aí entram novamente os dois ramos, tanto o do jurídico, ou seja, o advogado, quanto aquelas pessoas que trabalham com assessoria, como são aqui conhecidos. E aí nós nos esbarramos com as dificuldades que são criadas, às vezes, no decorrer do processo e que levam o incauto do interessado a sofrer com as maiores agruras dentro de um processo. E quando eu digo processo aqui, não estou falando de um processo judicial, estou falando de um processo, de um procedimento que vai ser feito perante as autoridades portuguesas para tentar regularizá-lo. Aí nós encontramos de tudo. Aí nós entramos num submundo, vou chamar assim de um submundo, de pessoas que se dizem ser determinada coisa e não são, ou mesmo sendo, acabam por se beneficiar de forma irregular, de forma ilícita, até eu vou dizer, porque está mal intencionado, porque está agindo com dolo, às vezes não, às vezes sim, e levam o cliente, conduzem o cliente a uma verdadeira cilada. Porque prometem para o cliente uma série de serviços, uma série de prestações que não podem efetivar ou que não devem efetivar sob responsabilidade civil e criminal. Porque conduzem um procedimento que, no final das contas, pode trazer consequências indesejáveis, diga-se de passagem, para ambas as partes. Não é um, não é dois, não é três, não é quatro, não é cinco, não é seis. São muitos os clientes que chegam, por muitas vezes até o canal, perguntando: doutor, e agora como é que eu saio dessa? Doutor, eu fiz isso, isso aqui. Doutor, eu fui conduzido assim, assim, assado. Bem, primeira coisa, eu não vou me manifestar a respeito do trabalho de um colega de profissão. Até por questão ética e por questão ser ética é vedada, né, pelo nosso próprio estatuto. Portanto, descartamos esta parte. Dos demais, sobre os quais eu teoricamente posso me manifestar, eu fico de mãos atadas, porque, veja, eu não vou criticar o trabalho de um colega. Não vou criticar o trabalho de um assessor. Não faz parte. Porque muitas vezes, vamos ser claros aqui, estas pessoas fazem o que fazem porque pretendem obter uma vantagem. Como nós chamamos muito bem lá no Brasil, é o jeitinho. E olha,
vou ser claro para todos vocês, jeitinho aqui não cola. Jeitinho aqui não passa. Jeitinho aqui tem consequências. Portanto, se eu contrato, seja um advogado ou um assessor, para fazer uma coisa que é contrária à lei, eu estou colocando a minha própria cabeça, o meu próprio pescoço, melhor dizendo, na guilhotina. Porque em determinado momento deste processo, alguma coisa pode travar, alguma coisa pode dar errado. E aí começam a gerar conflito entre o contratante e o contratado. Quando, na verdade, quem está errado entre os dois? Os dois. O contratante por querer uma vantagem, o contratado porque ofereceu um serviço que ele não podia ter oferecido, uma vantagem que ele não poderia ter oferecido. E aí nós nos esbarramos com isso. Mas, doutor, o que eu posso fazer? Eu sempre digo o seguinte, senta e chora. Porque não há o que fazer. Ou melhor, sim, mas cabe a você que contratou o serviço tomar as suas providências. Agora, nunca se esqueça de que você procurou e obteve, talvez, um serviço ou não, para defender os seus interesses, que eram interesses contrários àquilo que a lei permite. Portanto, veja, se você quer, de uma maneira ou outra, culpar o seu assessor ou o seu advogado por algo que ele fez, é porque você procurou o seu advogado ou o seu assessor para fazer uma coisa, para obter vantagem própria. É simples assim. Então, a lei é clara. Ela determina o que pode e o que não pode ser feito. Ela diz quem pode fazer. E quando ela não diz quem pode fazer, qualquer um pode. Agora, quando se trata de tirar vantagem de um processo em desfavor da lei, em desfavor do Estado de Direito, aí me desculpe, os dois estão errados. Então, tem que tomar cuidado com o que vai fazer, com quem vai fazer, e qual é o objetivo deste recurso, qual é a intenção que está por trás deste procedimento. Porque por muitas vezes erram os dois, não erra apenas um lado. Não é apenas um lado que está culpado. Não é apenas um lado que vai carregar o fardo, o peso, a punição, quando é cabida, porque cometeu uma infração legal. Ela cometeu a infração legal. Se ela lhe induziu a conduzir, o peso, né, a responsabilidade era maior. Agora, por muitas vezes, na ânsia de querer resolver, de conquistar, né, a outra parte, o contratado, o contratante, né? Então eu contrato já com a ânsia de querer resolver o meu lado e de também achar que o outro, né, coitado, vai resolver a parte dele e não resolve. Porque há ali no meio um conflito de interesses entre o que pode e o que não pode ser feito. É simplesmente assim. Por isso eu digo que a manifestação de interesse é uma alternativa legal, portanto ela é prevista em lei, ela tem lá as suas condições, é só pegar o artigo da lei e fazer uma leitura pormenorizada do que deve e do que não deve, quais são as condições que levam o cidadão a isso, ou ela se torna uma cilada. E quando ela se torna cilada? Quando eu contrato alguém que não pode fazer, quando eu contrato alguém que esteja mal intencionado, ou quando eu próprio estou mal intencionado e pretendo tirar uma vantagem de alguma coisa que a lei permite. Quando a lei abre uma facilidade para mim, eu ainda tento contorná-la, tento ludibriar no Estado, e aí eu estou agindo com dolo, estou agindo com intenção de prejudicar para obter vantagem própria. Então, cuidado. A manifestação de interesse pode ser uma alternativa, e ela é legal, ou ela pode ser uma cilada, quando eu faço daquilo que é legal uma coisa ilegal, porque eu procedo de uma maneira incorreta. Seja eu interessado, seja o meu intermediário. Então, esse é o recadinho para o dia de hoje. Espero que isto faça com que vocês pensem um pouco de como fazem, de como agem, de como contratam, quais são as ofertas que às vezes chegam até vocês, porque como eu disse antes, gente, tem toda
a possibilidade de trabalhar legalmente neste mercado com este tipo de produto. Seja um advogado, seja um assessor, e olha, não faltam assessores em Portugal que são honestos, que são corretos, que fazem a coisa certa e que detectam quando um eventual cliente, vou dizer assim, chega com uma proposta que não possa ser realizada. Tem muita gente boa nesse mercado. Eu entendo que também, para você que está aí do lado de fora, é difícil saber quem é quem na ordem do dia, evidentemente. Às vezes não está escrito na testa, eu sou honesto, ou eu sou qualquer coisa. Não dá. É uma relação de confiança. Talvez é uma relação de você consultar o mercado, procurar o mercado, ver quem é quem na ordem do dia, de como essas pessoas procedem, qual é a referência que tem, para então bater o martelo, fechar um negócio, contratar. Mas faça certo. Faça pelo caminho reto, faça pelo caminho que deve ser utilizado para estas ferramentas de alternativa ou cilada para manifestação correta. Fora isso, ou atira na sorte, ou não tente pela manifestação e faça pelo visto, que é a maneira e que é a alternativa correta. Perfeito? Era esse o recadinho para o dia de hoje. O assunto é meio azedo, né? Mas é assim mesmo que tem que ser, a gente tem que esclarecer. Isto faz parte do nosso processo e da nossa proposta de trabalho aqui neste canal. Ok? Senhores, até mais. Tenham um excelente final de semana. Vamos esperar que para a próxima a gente traga novidades. E se tiverem dúvidas, senhores, comentem aqui embaixo no canal. O canal está aberto. Podem deixar sugestão de pauta. Podem, enfim, se manifestar. E se você tem um caso específico próprio, seu, que é meu, doutor, é meu caso, aconteceu tal coisa comigo. Bem, aí eu digo o seguinte, manda para contato@portugallegal.com.br para que a gente possa avaliar e chegar a alguma conclusão. Se é que é possível. Porque, como disse no vídeo, não faço comentários por questões éticas, por questões profissionais, isto é uma questão de lisura do advogado. Não vou fazer manifestação nenhuma sobre um caso em que tenha um colega envolvido em algum tipo de procedimento. Não faço, nunca fiz e não farei. Ok? Até lá, próxima semana estaremos de volta. Um grande abraço.